Milena, quer fazer uma pergunta agora? Oi, gente, boa tarde, sou Milena. Eu acho massa que Thaís já começou a falar um pouco da minha pergunta. É que eu queria compreender um pouco em relação à pós. Enquanto a gente fez passagem de sala rapidamente, né, porque a gente percebeu que a gente passou de vários processos em passagem de sala, então assim, gente, os professores não aguentam mais ver a cara da gente. Então a gente deu uma passada em algumas salas da pós, e aí várias perguntas surgiram. Primeiro, antes de entrar no processo eleitoral, mesmo quando eu já entrei na UFBA, eu dei uma lida no estatuto e eu percebi que a pós volta. E a pós pode participar do centro acadêmico. Só que aí, quando começou o processo eleitoral, eu li novamente, reli, li em conjunto com a chapa e ainda perguntei à comissão eleitoral se a pós podia votar e se a pós podia fazer parte do CA, para poder repassar nas salas. E aí, quando eu repassava nas salas, quando eu chegava na sala, primeiramente, o pessoal falava, não, aqui é pós, como se não pudesse voltar. Então eu queria entender mais ou menos da chapa Oráculo como vai ser esse diálogo com a pós, né? Se já teve, enquanto gestão atual, se já teve algum diálogo, se já teve alguma proposta concreta e quais são as propostas enquanto chapa para o pessoal da pós-graduação. Obrigada pela pergunta, Milena. Na verdade, a gente também tem uma pessoa da Voz na nossa chapa, então é importante a gente entender que a Pós, em algum momento, criou também uma representação estudantil deles, o que não isenta a chapa mas o centro acadêmico da graduação atuar também com eles, porque, como você disse, é estatutário, eles têm direito a compor chapa, a votar também. Então, em algumas assembleias nossas, inclusive, a gente já teve participação da Pós por lá, né, representantes, acho que não só de centro acadêmico, mas estudantes, né, reivindicando, por exemplo, questão de intérprete de Libras. Então a gente recebeu já algumas questões em que a Pós entrou em contato com a gente e a gente manteve esse diálogo para que a gente pudesse levar adiante. A gente já soube de situações de estudantes que precisaram se desmatricular de matérias porque não tinha intérprete. Entendeu? Então essas questões foram levadas adiante, essas questões já estão na reitoria, já estão sendo, né, discutidas para que seja efetivamente solucionado, né, esse déficit, digamos assim. E o diálogo com a Voz ele vai continuar sendo como ele já aconteceu e implementando esses canais de ouvidoria, essa comunicação mais efetiva com eles. Na nossa roda de conversa que a gente realizou na quinta-feira passada, tanto pela manhã às 9 horas quanto à noite às 18 horas, nós tivemos participação de estudantes da Pós, né, que estavam ali comprometidos em somar com a gente, em passar demandas, repasses. Então a ideia é realmente ouvir para que a gente possa repassar. Nas reuniões de congregação, a gente tem os representantes de áreas, os coordenadores de colegiados, os técnicos administrativos, a direção de MUFBA e também os representantes discentes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Infelizmente, esse espaço da pós-graduação não chega até lá muitas vezes. Então, às vezes, a gente está lá enquanto representação da graduação e o pessoal da pós, infelizmente, talvez não tenha ainda conseguido formar um corpo para que possa dialogar com a gente. Então, a ideia é que, em outros momentos, inclusive quando a gente teve reunião com a direção de MUFBA, no período de campanha eleitoral, né, de aumento de vida, o pessoal da pós estava lá, trouxe algumas demandas para a gente, que eu digo assim, no geral, inclusive para elas, enquanto candidatos à direção, para que a gente pudesse não só falar assim, não, mas a pós tem a representação, não, o centro acadêmico é da pós também, é da graduação e da pós. Então a ideia é que a gente continue participando desses encontros que são oferecidos tanto por MUFBA, como também oferecer esses espaços, como foi comentado por Vitor, na nossa recepção, a gente traz discussões que se referem tanto a PIBID, PET, residência, que às vezes 50% do curso, 50% a menos ou a mais, mas também a gente já trouxe em recepções nossas o PPG Link e o PPG List, o PPG List Curte, né? Então a gente traz esse diálogo com os estudantes, não só da pesquisa, tem que pesquisar, mas dialogar com a pós, para que agora a gente já comece a entender o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, que âmbito que a gente quer atuar, ou algo nesse sentido. Então a gente vai manter o diálogo que nós sempre tivemos e ampliar isso da forma que a gente conseguir colocar na prática, né, nas reuniões, por meio das ouvidorias. Não vai dizer também como SPP quer atuar enquanto após. Primeiro, a pós é assim organizada, inclusive eles têm representantes de sala em todas as salas. Em todas as turmas, no caso. A segunda coisa é, se a comunicação... A segunda coisa é, a comunicação com a pós
também representa entender a situação da pós e pensar o processo para que esse processo eleitoral abarcasse eles também, né? E aí é uma coisa que, tipo, inclusive a maior parte da pós está em aulas remotas, e então eles não vão estar aqui para votar, inclusive. E a gente sabe, né, que inclusive o processo mesmo da construção com a pós não é um processo simplificado, falo porque faz parte do DCE, falo porque a gente do DCE também tem uma comunicação com a pós, e olha que no âmbito do DCE a gente não é representante da pós, a pós vota por trânsito ali e tal, porque a gente também, em muitas maneiras, acaba representando eles, mas acho que o que a gente precisa discutir sobre a pós é como a pós vai entrar nos processos, inclusive como a pós vai nos ajudar a construir as nossas coisas que a gente está querendo construir. Por exemplo, vocês colocam como pauta, né, a construção de uma revista. Como a pós pode facilitar e construir esse processo? A gente diz, a gente já tem uma resposta para essa pergunta. Então eu acredito que o que a gente precisa fazer é incorporar de verdade a pós. E não é incluir a pós, é incorporar a pós. Porque incluir a pós, colocar apenas um único estudante, pensar um estudante, e não pensar tecnologias, por exemplo. A gente já conseguiu organizar organizar não, né? Porque tem que organizar o processo de acontecer. Mas já conseguiu uma pessoa para dar uma oficina em vários dias, né? Dar oficinas para a construção do nosso curso de Libras. Eu acho que a gente, não o curso de Libras, como um curso da institucionalidade, a gente não vai fazer um negócio paralelo, e sim um evento, né, de Libras. Então, a gente precisa discutir dentro dessa instituição que, por exemplo, se a gente quer falar sobre a pós, como a gente vai conseguir formar um corpo da pós para Libras, se a gente não tem um corpo, se a gente não tem disciplinas na graduação que facilitem esse processo. A gente tem apenas uma disciplina de Libras. A gente não tem disciplina, e que essa disciplina é basicamente a cultura surda, que é muito importante, mas que a gente precisa conseguir aprofundar mais o debate da construção dos eventos, não só eventos, mas também de disciplinas que consigam aprofundar o conhecimento em Libras para dentro do Instituto. Então, acho que, tipo assim, estou trazendo um exemplo de Libras, mas isso é um exemplo que a gente pode dar, inclusive, pensando as línguas não europeias. A gente pode dar esse exemplo com os processos dos autores e tal. A gente precisa incluir a pós nos processos. Incluir de verdade, incluir não, integrar. Você já falou da revista? Sobre a revista. Tá. Vocês, consulta rápida com a comissão, foi dado 1 minuto de réplica para vocês. Certo, a nossa proposta não é construir uma revista. A revista Império ela já existe, ela já está sendo reativada, inclusive, né, com o apoio do PET Letras. Nossa ideia é ajudar a compor um corpo editorial para que os próprios estudantes, tanto da graduação quanto da pós, principalmente dos bacharelados, tenham esse contato com a produção editorial, produção acadêmica. A gente ficou sabendo também que alguns artigos do CEPES, que vão, tanto da graduação quanto da pós, já vão ser utilizados nessa revista, que é um periódico semestral que foi idealizado desde 1990, então não está sendo construído por nós. Nós já vamos reativar, já está em processo de reativação. Então, nossas ações de fomento e de apoio a essa produção dos estudantes da graduação e da pós. Esse semestre, inclusive, a gente teve uma disciplina da pós que abriu vagas para o pessoal de graduação. Então, eu acho que uma grande questão é que a gente consiga dialogar também com o corpo docente. Quando eu não falei que a pós não é organizada, mas que em algumas congregações, por exemplo, nós não tínhamos pessoas da pós por lá. A pós tem cadeira na congregação, mas nem sempre eles estão presentes por lá, né? Então, ter representatividade de sala é importante, de fato. Pronto, mas garantir que eles tenham espaço também lá nas congregações, para que eles possam exercer as atividades deles. Nossas, né? Enquanto representantes da graduação. Agora vamos ler uma pergunta que foi feita na live do Instagram. A pergunta diz, para ambas as chapas, em relação à pesquisa acadêmica, acho que nós, alunos, nós lemos muito pouco. Seria interessante se tivéssemos mais oportunidade de conhecer nossas ideias. E qual é a visão das chapas a respeito disso, quanto à ideia de pesquisa acadêmica?
Par ou ímpar para Chaporá. Pronto, eu acho que a nossa última resposta falou um pouco sobre isso, né? Porque a revista Império, ela é sobretudo um fomento à produção acadêmica dos estudantes, né? Para além da revista Império, que não é uma ação nossa, mas de apoio, né, a essa reativação, a gente tem um clube de leitura, né, que a gente falou inicialmente, que é um grupo que a gente, assim, um projeto, né, que a gente visa colocar em prática tanto o clube de leitura como o Cine Debate, de trazer visibilidade a pautas que muitas vezes são silenciadas. Então a gente entra na universidade e tem gente que nunca ouviu falar em Conceição Evaristo, que não sabe o que é sobrevivência. Né? E a gente entende a importância, o histórico, digamos assim, que esses corpos tiveram, foram marginalizados, mas até hoje a gente já tem esse trabalho, esse empenho de democratizar esse conhecimento, de trazer vozes que outrora foram consideradas dissonantes para também o meio acadêmico. Né? Então a gente, tem que trazer para a sala de aula, mas não tem que trazer para o espaço de leitura, a gente tem que trazer também fomento a iniciação científica, a produção científica, por isso que a gente traz, né, o PIBIC sempre, os PPGs nas nossas competições, e a ideia é que a gente realmente mantenha esse processo. Acredito que a revista vai andar como um aliado a esses projetos de leitura, de debate, as questões de cultural também, que envolve também a produção artística, né? Nesse clube de leitura trazendo escritores do próprio curso, né? A gente lançou um jingle também essa semana com produção de estudantes daqui, de letras, que compõem a nossa chapa, né? Então, tentar trazer isso quanto mais, assim, próximo dos estudantes, melhor. Então, a nossa ideia é realmente tentar trazer isso de uma forma tangível, palpável, sabe? Que efetivamente aconteça, tanto culturalmente quanto academicamente. No âmbito da produção acadêmica, a gente entende que a gente precisa não só ler mais, como ler de forma mais diversa, né? Por isso que a gente institui, como uma das nossas propostas, a Comissão de Leitura Diversa. A gente precisa mesmo, né, entender outros referenciais teóricos para enriquecer o nosso repertório acadêmico, né? Tanto para dentro da produção, ou seja, para pensar um mestrado, para pensar um projeto de pesquisa que, enfim, né, seja ali um solo fértil para teses e futuras produções, mas também para a gente atuar até enquanto licenciatura. Tem gente que se equivoca muito achando que só bacharelado que produz ciência, né? Mas na verdade a gente precisa produzir ciência, né, atrelada ao ensino. Ensino, pesquisa e extensão são os 3 pilares da nossa universidade, né? Então a gente pensar a produção de ciência também atrelada ao ensino, também atrelada à extensão, e a nossa chapa pensa muito no fortalecimento, né, dessas produções daqui de letras, mas também o enriquecimento desse debate. Né? Por exemplo, a gente nas aulas, quando vai conhecer uma autora negra, né? Conceição Evaristo, como se só existisse ela, né? Não tem mais, assim, são poucos os professores e professoras que conseguem abarcar essa diversidade, inclusive passando, né, por leituras indígenas, por leituras africanas, por leituras nigerianas. Tem uma matéria, inclusive, que eu já peguei que é especializada nesse quesito. Então, assim, eu vou passar a palavra para a Thaís agora, para não acabar o tempo. Eu acho que tem umas coisas, né? Pensar a pesquisa também é pensar a pesquisa atrelada às pessoas, né? Que é uma das coisas que a gente pensa muito, é que muitos estudantes entram na universidade e eles não têm a capacidade técnica, e não é a capacidade intelectual, é a capacidade técnica mesmo, de produzir academicamente, produzir textos acadêmicos. Não que eles não tenham a capacidade intelectual, e sim a capacidade técnica em si, porque vem do ensino deficitário, que é o ensino médio brasileiro, e aí a gente sabe o quanto isso também a universidade precisa dar conta disso.
o sistema de cotas ele abarca as pessoas para dentro da universidade, mas muitas delas não conseguem, demoram muito tempo para conseguir se estabelecer dentro dessa universidade, porque precisam aprender na base da faca mesmo a concepção de como se produzir academicamente, né? O que é essa produção acadêmica. E aí a gente tem um processo também acadêmico que é pessoas brancas repetem exatamente o que pessoas pretas falaram antes e a gente cita as pessoas brancas. E a gente pode dar um exemplo muito grande aqui, que é Boaventura de Souza Santos, que cita Lélia Gonzalez e que a gente cita ele a todo tempo, um branco europeu. Por conta do tempo, que a gente está já estamos chegando ao fim do debate, temos espaço para mais uma pergunta só, e a gente passa para a finalização das chapas, mas eu convido a todos que têm perguntas e não puderam fazer aqui, que vão até os Instagrams de ambas as chapas e continuem o debate por lá. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Comissão Eleitoral pela realização desse debate e parabenizar as duas chapas pela condução, né, pela realização. Eu tenho duas perguntas. A primeira é mais direcionada às duas chapas e a segunda é enfocada a Escrevivendo. A primeira é em relação ao calendário de atividades, né? Aqui foi falado de muitas atividades, muitas promessas de atividades, mas eu queria realmente saber das duas chapas a concretude da realização desse calendário, né? Tendo em vista que, como Mariana falou, o semestre tem uma duração em média de 4 meses, apesar de ser chamado semestre, né? Qual é a concretude dessa realização desse calendário? E a pergunta mais direcionada a Escrevivendo é sobre a questão de envolvimento político partidário na chapa de vocês. Vocês falaram que fazem parte do Conjunto Levante, né, do coletivo. Ok. Podem me corrigir se for o caso. Então, duas pessoas fazem parte desse coletivo. Até onde eu sei, o Levante ele não tem um envolvimento direto de nenhum partido político, né? Mas eu gostaria de saber como é que se dá essa posição de vocês em relação a uma futura participação de um partido político ou algo do tipo, porque a gente sabe que, de certa forma, é um meio de ter verba, né? E aí eu gostaria de saber como se dá a política de vocês enquanto chapa nesse relacionamento. Fazer o sorteio. Espera aí. Fazer o sorteio. Tudo bem? Sobre a concretude das propostas, né, de atividades, a gente inclusive já delimitou quem da nossa chapa vai ficar responsável por cada proposta, já se organizou sobre isso, né? Então todas as propostas realmente palpáveis que serão concretizadas. A gente pensa em outras coisas que não estão no programa, mas que a gente não colocou também, porque não tem essa certeza de concretabilidade. As que a gente tem aqui serão feitas, a gente já se organiza para isso, né? Eu acho que tem algumas atividades que a gente entende que precisam ser fixas, né? Então, recepção de calouros, todo semestre tem calor, então a gente precisa ter esse comprometimento em acolher essas pessoas, né? A gente entende também não só os calouros, mas acolher os veteranos também, promover essa integração entre os estudantes, que a gente trouxe aqui. Assembleias, a gente tem estatutariamente previsto que precisam acontecer assembleias ordinárias em cada semestre. Nossa gestão, inclusive, tenta manter isso o máximo possível. Todos esses últimos semestres que nós estivemos à frente, nós tivemos assembleias de finalização de curso, e assim, você termina o primeiro semestre e vai começar o segundo. Então é o momento de a gente ouvir o que foi que deu certo, o que foi que deu errado, de forma que a gente precisa melhorar aquele espaço entre professor e aluno, entre a universidade e o estudante. Então a ideia é que a gente mantenha essas atividades mais fixas, né, periódicas. Então a assembleia precisa acontecer todo semestre, a recepção precisa acontecer todo semestre. E atividades culturais como clube de leitura, por exemplo, foram delimitadas para acontecerem mensalmente. Então, uma vez ao mês acontecem esses clubes de leitura e cine debates e rodas de conversação, como foram trazidos nas nossas propostas, os cine debates em datas específicas, pontuais, para trazer visibilidade a certos temas, e as rodas de conversação, isso vai depender da demanda dos estudantes. Nós temos hoje na nossa chapa pessoas que fizeram disciplina de italiano, pessoas de francês, de inglês, de espanhol, pessoas que também, né, no caminho assim para poder ficar fluente no alemão.
também. Então a ideia é que a gente consiga também, por meio dessas atividades, estudar a cultura da língua, que foi um projeto que a gente criou esse ano, de divulgação das habilitações de língua estrangeira no curso e também de ampliação, na proposta de ampliação para o próximo período, se eleitos, de comunicação com os docentes que já pesquisam na área, docentes que já trabalham com línguas africanas, com línguas não europeias, docentes que já pesquisam também línguas indígenas. Inclusive, nesses projetos pedagógicos curriculares, a gente vai ter muitas disciplinas que eram optativas, tipo o LC47, Literaturas Africanas e o Câmara Ocidental. Colocada como optativa não, como obrigatória, né? Tupi-Guarani também vai entrar como obrigatória, então é uma construção coletiva. Nós estivemos lá, não fomos nós que tem que acontecer, mas estivemos lá nessa construção e eu acho que é muito importante pensar em coisas que realmente são propostas alcançáveis, possíveis, que já estão sendo colocadas em prática. Esse na cultura da língua também, além das mesas de discussões com cada representante de língua estrangeira nas recepções, também por meio de vídeos, né, nós entrevistamos a maioria dos professores representantes de línguas estrangeiras para que esses vídeos sejam divulgados para os estudantes. Pronto, vou responder um pouco da pergunta, vou deixar agora também responder um pouco. Eu acho que eu vou começar pela pergunta específica para a chapa, para poder facilitar a organização aqui, né? A gente sabe que a gente tem um calendário enorme de eventos e é uma construção de, tipo, por isso que a gente falou, pensar isso. A gente precisa construir também, junto com o corpo estudantil, quais são as necessidades específicas do corpo estudantil, quais são os pontos que não se dá para não fazer nesse semestre. E assim, a gente sabe que existe um calendário, a gente fecha inclusive a proposta de que existe um calendário que precisa ser fixo, e esse calendário fixo vai acontecer. Inclusive, a gente também colocou sobre a calorada, mesmo já sendo uma proposta que a gente já sabe que tem que acontecer, a gente tem que conseguir construir, porque receber os calouros é uma das partes mais importantes do CA, acho que inclusive é uma das partes que mais facilita a integração dos estudantes, porque é um momento em que eles não têm tantas demandas quanto o estudante veterano, mas já conseguem seguir se inteirando e percebendo o que a institucionalidade precisa para também dar conta, né? E aí, assim, a gente sabe que a gente tem um calendário muito intenso, muito extenso, e é um calendário possível, pensando que muitas dessas atividades serão casadas, inclusive, é uma das propostas, né? Trazer essas atividades de uma maneira casada mesmo também, né? A gente sabe que, como integralizar essas atividades para elas acontecerem juntas também. A gente fala sobre a rádio, por exemplo, mas a rádio, inclusive, a proposta é que ela vai ser uma rádio que tem as suas construções enquanto rádio. Inclusive, já pesquisamos dentro do Instituto que existe a viabilidade e existe equipamento no Instituto para a viabilidade da rádio, então não é uma coisa irreal, e a gente sabe o quanto essa comissão dessa rádio consegue também, de muitas maneiras, ajudar e facilitar na construção coletiva. E aí eu falo sobre e aí uma coisa que eu consigo responder, quando a gente diz construção, não é que a ideia é do zero, né? Construção é aquela pessoa que está junto, colocando o tijolo para aquilo acontecer. Mesmo que aquilo já tenha acontecido 1 milhão de anos atrás, mas quem está na construção é quem está junto ali no processo. Então, sim, a proposta de vocês é construir a revista junto com quem já está fazendo, né? Porque construção coletiva é isso. Não é a ideia primordial, inclusive o processo de autor, não é uma concepção nossa, né? A necessidade de um autor, de uma autoria e tal. Mas, assim, tá. Continuando, desculpa. Me fugi totalmente de mim. Continuando o processo, a gente entende que existe a necessidade da construção desse calendário muito por essa perspectiva de conseguir abarcar as línguas que já existem no Instituto, abarcar as línguas que ainda não existem enquanto habilitação no Instituto. A gente precisa construir a gente vê a necessidade de que esses eventos todos aconteçam para que os estudantes estejam dentro do processo. A comissão de leitura diversa mesmo pode muito facilitar a construção das habilidades, como o Yorubá, por exemplo, porque existem muitos textos escritos em português brasileiro. Tem uma construção do processo brasileiro. Tem muitas produções em português brasileiro que usam milhares de palavras. Milhares de palavras
em Iorubá. E aí falamos sobre a questão político-partidária. A gente do Levante não é aliado a nenhum, não é atrelado a nenhum partido, enquanto juventude de nenhum partido. A gente não é juventude de nenhum partido. A gente é uma juventude que é um movimento social, é um movimento social que está dentro e fora da universidade, é um movimento social que inclusive construiu no último sábado uma feira de saúde e cultura lá em Cajazeiras, em que a gente aplicou auriculoterapia, aromaterapia, ventosa. A gente inclusive construímos um processo coletivo de um sarau coletivo com a comunidade. A gente diz que a gente não é um movimento dentro da universidade especificamente. E assim, a gente não tem nenhuma pretensão de se atrelar a nenhum partido. A gente inclusive constrói dentro da dinâmica, a gente construiu a campanha do PT, porque a gente sabe a importância que era eleger um governo de esquerda na Bahia e que era de eleger um governo de esquerda no Brasil, inclusive na defesa desse espaço aqui que é a universidade. E aí eu acho assim, que a gente não pretende em nenhum momento se atrelar a nenhum partido. A gente, inclusive, mais assim, sempre vamos procurar apoios de sindicatos, locais que a gente consiga trazer apoio para dentro do Instituto. E assim, se for para ser atrelado ao partido, a gente tem na outra chapa alguém que é de uma organização que é atrelada a um partido, mas a gente não tem nenhuma pretensão de ser atrelado a nenhum partido enquanto Levante, só que existem pessoas independentes dentro dessa chapa. Inclusive, só existem duas pessoas vinculadas ao movimento social, que é o Levante, que é Milena e Thaís. O restante de nós somos independentes mesmo. Então, todos os recursos que a gente levantou durante a nossa campanha foram do nosso bolso, né? Dos nossos pequenos, curtos bolsinhos e das nossas famílias, né? Eu tenho aqui minha companheira, né, que me apoiou, que está aqui, apoia a campanha, mesmo não sendo da UFBA. A gente tem a mãe de João Almeida, que fortaleceu a gente. Então, assim, nossa chapa traz junto a nossa família junto, porque a gente não faz nada sozinho, não constrói nada sozinho. Agora, a gente realmente não tem nenhuma vinculação político-partidária, e tão poucas meninas por serem de movimento social. Por mais que nós todos sejamos autônomos, né, independentes, a gente também entende a importância desses coletivos. Por isso que a gente também resolveu construir com elas, né? Mas também no sentido de não se vincular. E é isso, a gente com isso termina a fase de perguntas e agradecemos já as perguntas que todos fizeram e as respostas de ambas deixaram. Agora,